This is the way. Ah, yes. This is the way. Ah, yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Cadê a Hipótese Ruth? Nosso podcast de neurociências, psicologia, sociedade e cultura, apresentado por mim, Paulo Bódio, e pelo meu amigo Gabriel Gaudêncio do Rego. Fala aí, Gabriel! Fala aí, Paulo Bógio, beleza? Eu tô bem, e você? Como que você tá? Tô muito bem, dia tá lindo, tá tudo bonito. Que bom, fico feliz aí, tá tudo alegrinho. Muito obrigado, felicidade é uma coisa bonita, né, bicho? Entendi. E fim de semana foi bom, foi tranquilo, deu pra relaxar, trabalhou muito. Eu deu pra relaxar, uma trabalhadinha de leve, né, porque estamos nessa fase da sociedade onde a coisa se confunde, relaxamento com trabalho, você trabalha à noite, final de semana, às vezes relaxa de dia no trabalho. Brincadeira, hein, gente? Vai que vê que tá muito Não é que alguém tá ouvindo e acha que você não trabalha. aí, então, né? Entendi. Não, mas tá bem. Falava isso de Deleuze, falava sobre essa quebra aí desses moldes que eram as instituições separadinhas. Você tá em casa, trabalho e trabalho. Agora não, tudo misturado. Lazer com trabalho. O WhatsApp é uma das pragas, né? Poxa. Rapaz, as pessoas mandam WhatsApp a toda hora, você não tem um minuto de paz, e elas têm expectativa de que você responda na mesma hora, né? Não, o meu nem eu desliguei a notificação, cara. aham. Isso aí foi até uma coisa que eu fiz para todos os aplicativos, porque eu acho que existe uma guerra atual, Paulo Borges, que é a guerra da atenção. Então, se a pessoa levar sua atenção para algum lugar, direcionar sua atenção, ela controla pelo menos o que você pensa, o que você processa. E aí o WhatsApp tem essa questão e outros aplicativos, né? E aí eu desliguei a notificação. Então, às vezes eu demoro horas para responder. Uhum. E se você cria um padrão disso, as pessoas param de esperar, sabe? É a melhor coisa, É né? a melhor coisa, é ignorar as pessoas. Ignora. Mas eu acho, cara, porque é uma dependência, né? E se você não responde na hora, começa a chegar umas interrogações, né? As pessoas começam, cadê você? Cadê você? Não vai responder. Rapaz, E aí respira, né? tem a questão que a gente tem uma inclinação a questões sociais, né? Então a gente gosta desse reforço social, a gente gosta de conversar com pessoas, aí a gente gosta de receber uma fofoca no WhatsApp, Aham. coisa assim. E acaba criando esse momento de quebra atencional o tempo todo, porque É. você vai pro WhatsApp. Eu já pensei uma vez em fechar o WhatsApp. Já fechei o Instagram, Uhum. aí abri de novo agora por causa desse maravilhoso podcast. Mas já fechei o Twitter e aí não faço saudade nenhuma, né? Às vezes eu queria ver uma fofoca ou outra assim, aí não consigo ver, né? Uhum. Mas eu fechei. E o WhatsApp já pensei, mas eu não consigo fechar o WhatsApp, É. cara. E o problema é que muita gente está usando o WhatsApp realmente para trabalho, né? E que pode ser uma ferramenta útil, mas ela começa a cruzar os espaços, né? Começa a cruzar uns espaços. É. Eu acho legal fazer uma pergunta para quem tá ouvindo. Se alguém já conseguiu fechar o WhatsApp alguma vez e qual foi o resultado disso? Porque deve dar uma crise de ansiedade nos primeiros dias, depois já vir uma paz, cara. Sabe? Eu acho que o mundo volta a ser o que sempre foi. Exatamente. Legal. Então eu vou testar isso um dia, Paulo Borges. Se eu não responder você, eu já sabes. Beleza. Eu também tô pensando em cortar o WhatsApp, cortar. Eu tô achando que talvez o melhor seja cortar o WhatsApp, cortar o e-mail, cortar tudo, voltar pra carta. Porque aí a pessoa tem mais tempo de pensar no que vai falar, no que vai pedir. Porque também tem uns pedidos que são, inclusive, completamente sem sentido, né? Chega um zap agora pedindo pra fazer um negócio pra amanhã, outro pra fazer pra ontem, outro pra fazer pra tarde. Rapaz, as pessoas acham que você não faz mais nada. Pois é, eu comecei a mandar meme pra você no Instagram. E você manda seus memes. Os seus memes são engraçados. Obrigado. É uma É curadoria boa uma aqui. curadoria interessante, os memes são engraçados. Mas eu acho que até isso, né? Podia mandar um meme como um cartão postal. Pronto, melhor. Assim, Você manda um de vez em quando. tinha aquele cartão do Harry Potter, né, de Isso. movimento. É. Mas tu sabe que eu tô lendo agora Machado de Assis. Um grande. Agora? Não, já li várias vezes, né? Mas eu resolvi O autor revisitar. jovem, né? O cara novo. Dia desse eu ouvi falar dele. Não, é um cara que eu já li já, mas eu tô relendo os contos. Muito bom, né?
É muito bom, cara. E aí eu ficava pensando com os colegas, já conversando com alguém, sobre como antigamente você encontrava alguns autores muito bons que vinham de cidades pequenas. Aham, Existia um incentivo à leitura, eu aham, acho, aham. e a ideia da escrita era que você falou, o cara tem que escrever carta, sabe? É, Talvez assim, claro que não existia um grau de alfabetização tão, né, grande como tem hoje, mas existia um incentivo a tal um grau maior de, sei lá, de cuidado com a escrita. é. E hoje em dia no WhatsApp não, né? O cara não pensa mais em Pelo escrever contrário, eu sei que eu sou chacoteado em alguns grupos, porque eu tento escrever corretamente, seguindo as normas cultas, usando ponto final. usando ponto final. Eu sei que tem algumas pessoas que implicam com o ponto final. Algumas acham que, inclusive, se eu ponho o ponto final é porque eu tô bravo, Eu já vi essa discussão aí. não é? Acho que às vezes tem esse padrão, né? Mas o fogo do WhatsApp é esse, que você quer conversar com as pessoas e você não tem um número de pistas suficientes para interpretar uma. Exato. E aí rola muita treta e É. confusão, cara. Vamos deixar o WhatsApp, então? Vamos deixar o WhatsApp, Ó, vamos deixar o e-mail, vamos deixar no Instagram, eu acho o que. Instagram. Eu comecei a ler comentário no Instagram, é um universo profundo e meu feio, viu? O do Instagram ou do Twitter? Do Instagram, os Do Instagram. comentários. São O do Twitter? engraçados, são engraçados, mas É. os do Instagram são muito violentos às vezes, mas são É, engraçados. é. Tem um que eu aprendi muito interessante que é tá mais desconfiado que Noé quando eu vi o casal de cupim subindo no navio. É muito bom, cara. Você imagina, Noé vendo um casalzinho de cupim. Pode todo mundo, né? Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso, Então, cara. o gra- é bom demais, falou. O Instagram tem suas vantagens. Sim, cara. Ah, cara. Rapaz, casal de cupim, cara. Ó, vou fazer uma questão aqui, porque deve estar perguntando se esse cara tá falando há 10 minutos já, não, 7, né? E fica tipo, vamos falar de que hoje, hein? Do que a gente vai falar? Não é nem de cupim, nem de WhatsApp. Aí pode falar do WhatsApp, a questão da atenção, que eu acho importante. A gente pode voltar nesse tópico Pode voltar aqui a questão da guerra da atenção, porque da eu guerra. estudos legais em neuroeconomia, que é o Rangel investigando a importância da atenção no processo decisório. Uhum, Porque a ideia é que assim, a gente dá atenção para coisas que a gente gosta. uhum. Mas ele descobriu que também você controlar a atenção de alguém para alguma coisa, ele começa a achar que talvez tem interesse naquilo, tem que ter. Sim. Então você consegue, às vezes, controlar o interesse da pessoa, o grau de familiaridade, a relação com um objeto, um produto, só controlando a atenção dela. Sim. Então tem esse perigo aí, tá? Então vou falar Vamos depois. pegar uma hora então, vamos falar disso então. Bora. Uma hora. Mas hoje dá pra falar sobre uma coisa legal. A gente tem falado muito sobre conceito, sobre emoção, cooperação, empatia e tal. E o podcast, a gente vem fazendo link com as questões também da neurociência, da psicologia, mas a gente nunca se deteve muito para falar de algumas técnicas, né? Então, acho que hoje pode ser um dia legal para a gente falar de algumas tecnologias, principalmente algumas que a gente usa bastante nas nossas pesquisas, né? Então, bora lá, vamos falar de estimulação cerebral não invasiva, Ui, legal, hein? né? Primeiro, só pra constar, não invasiva, né? É um ponto importante. Exatamente, é algo que a gente não vai colocar nada dentro da pessoa, não vai colocar um eletrodo dentro da cabeça dela, não vai inserir nada, né? Ela é totalmente aplicada externa ao corpo. Ela vai ter o efeito do corpo, mas vai ser aplicada externamente. Eu não tenho que abrir a cabeça de ninguém, né? Aí deve ter alguém pensando assim, eu sempre ouvi falar do pessoal que usa os chakras para aplicar energia. Não, não é isso também, tá? Isso é não invasivo, mas Não invasivo, não funciona. tangível, não funcionava. Não funciona. Aí. Não é aplicação de energia pelos chakras. Talvez a gente já tenha perdido alguns seguidores dos poucos que a gente tem, Acontece. os energéticos, né? A gente deve estar perdendo, mas não é isso. São técnicas de aplicação ou de corrente elétrica ou de campo magnético de forma não invasiva para modular a atividade do cérebro Boa. das pessoas. Então tem energia no meio. Existe energia, Mas não é uma energia aquela espiritual, espiritual. astral. É uma energia elétrica mesmo. É. Tem que você dar um choque na cabeça de alguém. É isso que você tá falando pra mim. Essa conversa, um choquinho. Um choquinho de leve. Como é que é esse choque de leve? Então, vale a pena até começar essa história indo pro passado, né? Pra gente ver como
como a história da humanidade é construída de um jeito muito interessante, né? Por muita observação, por muito acidente, por muitas coisas inesperadas, enfim. Boa parte da discussão sobre o uso de corrente elétrica não é recente, e mais ainda, ela vem antes até da invenção de geradores de baterias, de pilhas, de gerar corrente elétrica, né? E alguém fala, como que pode ser que alguém já aplicava corrente elétrica antes de conseguir inventar a eletricidade? E como que é isso de aplicar eletricidade sem ainda ter bateria, nada disso? E aí é bacana a gente olhar na história, né? Então, na história, tem, por exemplo, um sujeito chamado Escribônios Largos. Esse sujeito O nome do cara, bicho. É o quê? Repete aí, desculpa. Do nada, bicho. tá achando graça do nome do sujeito? Cara, que foi do nada, assim, o negócio Escribônios Lagos. Falei, Escribônios Largos. isso significa o quê, só pra saber? Né? É em romano, né? Mas tem um significado aí, entendeu? Escribônio Largo. Cara que... Não sei. Mas vamos- Não, Gabi, Tá, não vamos. vai nessas piadas, não. Vamos deixar. Deixa ele lá quietinho. Ele tá há tanto tempo que ele morreu, não vamos. Não, Vamos sacanear o nome dele respeitar agora, a não. memória do Escribônio. Vamos respeitar a memória do Escribônios. O Escribônios Largos e tal. Ele é uma espécie de médico no período, no Império Romano. E uma das coisas que ele observou, e que vem da observação de pessoas manipulando peixes, tem alguns peixes que eles geram uma descarga elétrica, né? Pega, por exemplo, o torpedo fish, né? A raia elétrica, enfim. Tem a enguia elétrica. E é famoso. E eles e a gente tá falando de na Itália, mar Mediterrâneo e tal, enfim. Então imagina um pescador, o quê? Tem a raia elétrica também? Raia elétrica? A raia tem, né? Raia elétrica. Que é o peixe torpedo e uma É raia. o torpedo fish, É uma raia, É tá? uma raia. Tá. É uma raia. Tá. Mas por quê? Você achou que só tinha a enguia? Não, é porque a raia é conhecida pelo ferrão dela, né? Sim, E mas aí ela sabia também que- tem. Ela é elétrica, ela também. Senhora, Imagina, levar uma ferrada e um choque ainda. Ele gosta. É. Tá. Enfim, e aí tem essa raia elétrica, né? O torpedo fish, e aí o Escribônios Largos verificou que as pessoas que manipulavam, elas tinham uma espécie de dormência, enfim, quase como se fosse uma anestesia. E ele resolveu, então, aplicar o torpedo fish em pessoas que tinham dor de cabeça, talvez fossem quadros de enxaqueca, que hoje a gente chamaria, e ele verificou que a aplicação do torpedo fish colocado diretamente sobre a cabeça das pessoas levava a uma espécie de torpor, um adormecimento e um alívio da dor de cabeça. Bacana, né? Imagina isso. Como que o cara conseguiu chegar nesse ponto, bicho? Assim, ele botou o peixe na cabeça do cara, por quê? Qual foi? Ele levou um choque uma vez na perna, Então, ficou a perna dormente. Então, parece que assim, você tinha observação das pessoas que manipulavam os peixes, levavam choques, E tem uma ficava dormência na mão, enfim, interessante isso. alívio de alguma dor e tal, e ele foi testando isso. Então imagina, você pode testar para dor de cabeça, para dor de dente, para um monte de coisa, né? Dor de barriga. De vez em quando matava um ali, né? Acontece. E é muito interessante, tem uma pesquisadora, historiadora Joanne Boucher, que o trabalho dela foi sobre os escritos do Escribônios Largos, e uma das coisas que ela verificou, parece ter uma passagem que ele diz algo assim, que como para algumas pessoas um peixe não era suficiente. Ah, meu Deus do céu, botava o cara no tanque de peixinho. Tinha que aplicar 2. Aí botava o E peixe aí parece piada, né? Mas na verdade isso é um rudimento muito importante de a dose, resposta da dose. resposta à dose, É. que é um dos princípios importantes da psicofarmacologia, né? Pô, interessante. Da farmacologia, né? Que é a relação de dose e efeito. Então, assim, é anedótico, óbvio, né? É uma história antiga, enfim, mas é muito curioso, né? Então você já vê isso, aproveitamento de coisas naturais, né? De um choque elétrico gerado por um peixe para tratamento de dor. E isso depois ele volta, né? Porque depois que inventam as baterias. Então, a invenção da bateria é muito joia também, né? Porque é uma passagem já mais para frente, que é quando a gente vai chegar lá pro Luigi Galvani. Então a gente tá ali na Itália também. Os italianos sempre foram muito bons de dar choque. Pô, É. experiência É. que se dá. E aí tem um pessoal muito bom de eletrofisiologia. E aí na Itália, agora já dando um bom salto na história, a gente vai ter o Luigi Galvani, que ele fazia muitos estudos com alguns tecidos, e tecidos, por exemplo, de sapo. A perninha do sapo foi ele. A história da perninha do sapo foi ele, que tocando com pontas metálicas se seguiu uma contração, né, um movimento, né, da perninha do sapo.
Tem um historiador que diz que foi uma assistente dele, parece que foi a esposa que era assistente dele que fez, que tocou com essas pontas metálicas, ele observou essa contração, e aí vem toda a ideia da teoria elétrica animal, né? Tem toda uma Sim. discussão sobre isso. Que vai cair no Frankenstein, né? Porque na época que a Mary Shelley escreveu Frankenstein, era a época que tinha esses estudos sendo divulgados, Isso. expandidos. Não na época, foi um pouco É, depois, porque claro. a Mas sequência. até pra popularizar isso aí, né? Porque a sequência, na verdade, foi o seguinte: o Galvani fez isso, observou, aí ele gerou essa ideia da energia elétrica animal. Isso foi século XVII, não foi? E aí ele. Aqui, para mim, é um dos momentos, inclusive, que é uma passagem importante do que a gente vai chamar de ciência moderna, ainda um rudimento da história toda. Porque o que a gente faz hoje em ciência moderna é eu acho um resultado, publico, e alguém do outro lado do mundo vai lá e replica, né? Nessa época, o Galvani, ele pegou e escreveu, e os achados dele chegaram nas mãos de um outro italiano, o Alessandro Volta. Tá. Só pra Então, a constar, gente- falei, foi do século XVIII. Tá, Foi em 1740 e em pouco, uma 80, coisa assim, né? foi 60, chutando por aí. Mas aí vai mandar pro Volta. Isso Aí chegou no Volta. Aí, então a gente tá falando de dois autores, um pesquisador de Bolonha, outro de Pádua, e aí o Volta fez o que a gente faz em ciência moderna, que é replicar. claro. Porque o Galvani foi nessa linha da teoria elétrica animal e começou a fazer vários testes. Pendurava sapo no varal em dia de trovoada, ele foi tentando de tudo, né? E Imagina o vizinho dele. então, e aí o Volta começou a replicar, e o Volta, a princípio, ficou convencido dos achados do Galvani, porque ele achava a mesma coisa, mas ele começou a fazer algumas variações experimentais até o momento que ele percebeu uma coisa. Dependendo do par de metal, né? Porque você vai pegar e pôr Claro. dois metais, né? Então é um parzinho de metais. Dependendo do par do metal, você vê a contração, dependendo você não vê. E aí o que ele estava descobrindo é metais dissimilares, então que não é o mesmo metal, eles geram o efeito. Claro. Se eles forem iguais, eles não geram. E aí o que ele estava descobrindo não era uma energia, o tecido tinha uma energia elétrica vital, mas que o tecido era condutor de corrente elétrica e que os metais, provavelmente, claro, ele não chegou nesse nível de detalhamento que a gente tem hoje na física, mas eles eram carregados de forma diferente. Então, na verdade, o que a gente tinha eram duas pontas de metal, um condutor no meio, então você tinha uma diferença de potencial, você tinha sempre corrente elétrica. E aí isso já pilha. Isso, então, aí o Volta foi quem desenvolveu a primeira Que pilha. na verdade assim, com Que é o que chama- pares de metais. Que é a pilha voltaica, Olha que está no Museu do Tomo. São células, que eles chamam células voltaicas, então são metais empilhados. Se você tiver em casa e quiser fazer uma filha, diz uma pilha. Uma filha, é mais fácil fazer uma pilha do que É energia também, fazer. É energia também, mas... Não. Só por gostar, desculpa, mas fazer uma filha, né? Cuidado, que é mais difícil. Se você quiser fazer uma pilha, na internet tem muito tutorial. Claro, não vai carregar o seu celular, mas você basicamente vai precisar de metais diferentes, água e sal. E aí você consegue construir uma pilhazinha para acender um LEDzinho, dá para fazer. Dá pra fazer com a batata, vai falar isso? Dá pra fazer com batata, dá pra fazer com várias coisas. Legal. E aí o Volta, então, construiu a primeira pilha, que é a pilha voltaica. Por isso que a gente fala, a bateria de 9 volts é homenagem ao Volta, né? Tá. E aí, o que o Volta descobriu que foi a pilha, ele desenvolveu a pilha chegou também nas mãos de um outro pesquisador italiano, que é o Giovanni Aldini, sobrinho do Galvani. Olha só, voltou pra família. Voltou pra família. E aí, Volta, né? o Galvani Exato, volta. E aí, o Aldini começou a usar a pilha em sessões públicas com cadáveres. E aí começaram a observar a contração. E aí, o que deu imagina, as pessoas assustadas, horrorizadas, de repente, com corrente elétrica, isso faz mexer, né, um membro, né, uma parte do cadáver. E aí começou a ficar aquilo no imaginário das pessoas, será que dá para reviver e tal, enfim, várias coisas. E aí isso chegou aí nas mãos da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, que é um clássico da literatura. Então é bem bonito se a gente for olhar, né, como que a ciência se mistura com a cultura, com a literatura, com as artes, né? A gente vai desde
coisa básica, de pesquisa básica, né? Tá lá o sujeito com tecido de sapo, isso gera pilha, que revolucionou a história da humanidade, isso chegou na Mary Shelley, que revolucionou a literatura. Isso foi uma aposta que ela É, fez foi na casa do Lord Byron, foi? é. Fizeram uma aposta de quem escreveu o conto mais, né, impressionante, É. terrorífico. E, na verdade, volta a história de Frankenstein pra gente trabalhando com neurociência social, a Sim. questão do que o Frankenstein é a história, na verdade, do isolamento, né? É, Dessa experiência da dor social, né? exato. E aí estamos aqui estudando isso agora, e Mary Shelley Frankenstein é uma referência muito legal É, para esse tipo de estudo, porque ela já fala sobre o isolamento e essa dor de não pertencer, né? de não fazer parte. Muito É. legal, É muito bem, legal. é bem legal. E aí, assim, um parênteses aqui importante, né? Por que que ciência tem que ser apoiada em todos os seus níveis, né? Sim. Porque tem gente que acha que ciência só se deve apoiar se ela tiver uma aplicação direta. Imagina, coitado do Galvani, né? Pendurando sapinho de Pendurado varal, sapo, dentro de varal, né? né? Ou testando metais diferentes. Pois é, E chega ninguém lá. aplicando. Aí você descobre a pilha, revoluciona a sociedade, tecnologia, literatura. Por isso tem muita gente que às vezes está em posições de comando, que toma decisões sem ter ideia, respeito que as decisões têm, do que elas podem impactar no avanço do conhecimento em todos os níveis, né? Porque aqui a gente pegou uma fraçãozinha pequena da história e viu como a gente liga ciência básica com ciência aplicada, com revolução tecnológica, com É, literatura, com artes, com cultura, aí pega uma né? pessoa menos inventiva, menos criativa, e É, fala, não consigo ver nenhum uso aqui. é, Cara, tem que saber enxergar, às vezes longe, é, posta às é. vezes também, né? E às vezes você não está nem enxergando, Não mas tá. é a curiosidade que vai levando os acidentes que às vezes vão acontecendo no meio do caminho, né? Por isso que E aí volta porque no século XIX, no final do século XIX, volta a ideia das baterias medicinais. é porque o Aldini ele fez uma outra coisa também. Então, voltando ainda para o Aldini, além da demonstração de aplicação em pessoas mortas, ele também aplicou a corrente usando a pilha voltaica em pessoas vivas Certo. que tinham um quadro meio melancólico, que talvez hoje recebessem um diagnóstico de depressão. Sim. E algumas melhoravam. E isso ficou na história. E aí, cento e tantos anos depois, a gente vai chegar na Itália, lá por, né, 1920, mais ou menos, com um outro italiano, que é o Serletti, e a equipe, com a primeira aplicação da eletroconvulsoterapia, né? Tá. E aí, só que entra uma carga aí elétrica. Só que aí muda completamente a figura, a gente está falando de uma mudança de intensidade de corrente muito alta. Seria o quê? Uns 100 peixes ali. Vários, muito peixes, 500 peixes torpedo ali. muitos Ai, peixes. A gente está falando de uma intensidade de corrente de aproximadamente 1 ampere. O que a gente vai falar daqui a pouco, que é o que a gente faz em pesquisa, que basicamente usa uma bateria, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, é 1 miliampere. Então é 1 milésimo dessa. que é aplicado na eletroconvulsoterapia. Mas aí relata que nos Estados Unidos já estava usando também essas baterias que era uso para dor de dente, dor no Isso, dor na perna, sabe? dor não sei o quê. E aí some Aham. da literatura esse uso de correntes de baixa intensidade e começa a de alta intensidade e parece que some um pouco o uso É porque tem dessas baterias. aquelas coisas cíclicas, né? Então, de repente, começa a surgir sempre Psicofármacos os também. fármacos, né? Então, você começa a ter uma mudança muito grande. E, ao mesmo tempo, começa a ter um escrutínio maior para entender os mecanismos, né? Então, se a gente vai pegar 1930, 1940, 1950, tá muito em voga os estudos de eletrofisiologia bem básica, entendendo Sim. vários mecanismos de despolarização, hiperpolarização, descrevendo o neurotransmissor, né? O primeiro neurotransmissor é descrito pelo Otto Lowy, né? 1930 e pouco, né? Acetilcolina. Então, tá cheio de descoberta ali que começa a abrir um pouquinho mais para um olhar sobre os mecanismos dessas coisas todas. Um pouco depois começam, obviamente, a surgir os estudos com fármacos. Tem também um boom nessa época, pode ser um outro podcast, as neurocirurgias começando a surgir. É interessante. Então, vários, né? Então a gente vai ter vários autores começando com as neurocirurgias, ainda no começo aquelas coisas bem grosseiras, né? Mas aí, ao longo do tempo, Só fazer uma adenda aqui, existe a sugestão de que se fazia neurocirurgia em civilizações antigas, já vi isso já? tem. Que era, imagina como devia ser Tem. o procedimento E desse. isso tem até uma discussão interessante sobre a interpretação que diferentes culturas dão
sobre alguns estados mentais. Então, os casos, por exemplo, de trepanação, né, de você abrir a cabeça e manipular a atividade cerebral, retirar um pedaço, alguma coisa, tem casos, por exemplo, de algumas culturas que eles tinham uma ferramenta chamada, a cultura peruana, uma ferramenta chamada tuma, que ela parece uma machadinha, só que o cabo é no meio, né? Então imagina como se fosse um arco com um cabo no meio, e algumas tem até esculpido na ponta dela uma pessoa levando um bonequinho, parece um bonequinho levando uma batida na cabeça. Eles usavam isso para pessoas que tinham alguns quadros de alucinação, escutavam vozes, enfim, e a ideia toda desse procedimento era livrar o sujeito de um espírito que tinha possuído. Então tinha uma interpretação de que a alucinação era, na verdade, uma possessão. Tem que abrir um buraco na cabeça. Tinha que abrir para sair e livrar o sujeito de uma possessão, enfim. Então tem de tudo, né? Pelo nariz, pelo ouvido, funcionava não. Não escapava, cara, não escapava. Que tragédia. Faltou um peixinho, caramba. Faltou um peixe elétrico que aplicava. Meu Deus do céu. E então, assim, aí a gente vai ver no século XIX e depois no XX toda essa transformação, né? E aí, mais recentemente, mais recentemente, a gente vai chegando nessas técnicas que a gente vai começar a conversar um pouco agora. Aí nos anos 60 aparece a galera fazendo a ressurgência de assim, vamos investigar. Assim, nos anos 60 tem uns estudos com depressão também, e com questão de humor e tal. Porque eu até me lembro, Paulo Bóggio. Dos anos 70? Foi uma época muito interessante. Não, no caso aí eu não estava vivo ainda, né? Mas eu lembro de um terapeuta em João Pessoa que eu fiz fisioterapia, e ele usava estimulação elétrica transcraniana, e aí remontava esse uso a estudos dos anos 60. E na época eu nem sabia, né? Ele botava, né, um eletrodo em região na testa, né, frontal, e um outro em região occipital. E já fazia isso de que melhorava o humor, etc. Tal. Ou seja, ele tinha pego essa linha de estudos dos anos 70, que depois cai de novo, novamente. Acho que muitos de fármacos, etc., porque dominou. Né? Cai de novo. Nos anos 60 teve esse ressurgimento da técnica. Em paralelo, estava muito forte o desenvolvimento de novas drogas, antidepressivos e tal. Então, os tricíclicos surgindo, tem toda uma movimentação na psicofarmacologia bem importante. Então, acaba competindo um pouco com isso, e esses estudos sumiram. E muito porque eles também não tinham muito controle, né? Então era meio isso que você falou, né? O sujeito colocava o eletrodo na testa, o outro na nuca e ficava esperando para ver o que acontecia, né? Então tem muito dessa história toda. Meu pai fez parte dessa história, de certa forma, né? Teu pai? Serjão? Caramba, porque ele é engenheiro eletrônico e ele ajudou os parapsicólogos eram dois padres que também resolveram. Quevedo, né? O padre Quevedo, e o Frei Albino. Olha só, né? Pô, Sérgio. Eles tentavam de tudo nessa época, né? Se der certo, tá valendo. Tá valendo. E aí meu pai ajudou eles a montarem um aparelho para fazer estimulação elétrica desse tipo, isso nos anos 70, para tratar coisas que eles entendiam como alguns problemas de ansiedade, depressão, mas assim, nenhum era psiquiatra, nenhum era psicólogo, não tinham, né, formação, mas eles estavam nessa história dos anos 60, nessas tentativas um pouco... Então, o seu pai, na verdade, o Sérgio, se está nos ouvindo aqui, ele foi uma das primeiras gerações de biohackers, porque sabe que hoje em dia tem esse termo. Os biohackers, eles pegam, então, esses experimentos em neurociência, né, computação, biologia, eles estão utilizando neles mesmos, sem nenhum critério. Eu não sei se ele usou nele mesmo. Vamos descobrir agora, Sérgio, se puder nos informar. Eu acho que ele não usou nele mesmo. Ele foi sensato, ele só quer. Ele usou no usou. Isso é o melhor jeito possível fazer ciência. E aí, então, nessa época teve muito disso, e aí essas coisas sumiram depois de novo, né? E quando a gente chega agora nos anos 2000, um grupo na Alemanha, em particular, e um grupo na Itália, da Alemanha do Michael Nietzsche e o Walter Paulus, e na Itália o do Alberto Priori, esses caras começam a revisitar essas técnicas de estimulação elétrica não invasiva, de baixa intensidade. Então não é eletroconvulsoterapia, né? Baixa intensidade, está falando de 1 mA, e eles começam a testar
primeiro algumas questões até do ponto de vista eletrofisiológico. Será que elas realmente têm algum efeito na atividade cerebral, para depois a gente entender se elas têm um efeito de comportamento, qualquer coisa do gênero. Então, nos anos 2000 começam a surgir essas novas investigações. E aí, no Brasil, eu e o meu amigo Felipe Frem, que é um professor na Harvard, ele se formou aqui no Brasil, né, fez medicina no Brasil, neurologia aqui, depois foi para os Estados Unidos e tá lá em Harvard na neurologia, né? A gente começou a investigar essa técnica de estimulação por corrente contínua em vários cenários, né? Então, Geralmente cenários médicos, clínicos. clínicos, então, AVC. pessoas que tinham sofrido acidente vascular cerebral, então a gente investigou muito o efeito na reabilitação motora, pessoas que tinham, por exemplo, quadro depressivo, então a gente retomou esses estudos antigos, mas obviamente agora com outro rigor, com uma noção melhor de localização dos eletrodos, de como que se faz isso. Então, essa área voltou à tona, né? Então, a partir dos anos 2000, isso começou a voltar com tudo, né? A pergunta agora é: e aí, esses estudos, Paulo Borges, Aham. deram resultado? Foi interessante? O que que. Então, assim, o grande lado interessante dessa técnica é que ela é barata, ela é simples, tem pouco efeito Adverso. adverso, né? Né? Praticamente não se observa, mas ao mesmo tempo, a gente no começo tinha uma expectativa muito grande, né? Com os efeitos, mas os efeitos eles não parecem ser efeitos muito grandes, parece ser um efeito pequeno. Então, é uma técnica, é uma ferramenta que para algumas coisas parece que ela tem realmente seu lugar, Certo. mas ainda, eu acho que ela ainda está num estágio ainda inicial para a gente imaginar como ferramenta terapêutica. Tem muita gente por aí vendendo serviço, né, vendendo aplicação de técnica, desse tipo de técnica, mas eu não acho que tenha evidência ainda para você sair vendendo isso como Tá. estratégia terapêutica, né? Então, para depressão tem muito estudo. Um colega nosso, amigo nosso, André Brunoni, né? Ele coordena um grupo muito legal no Instituto de Psiquiatria da USP, fazendo pesquisas com esse tipo de técnica. Esse tipo de técnica casado com abordagem farmacológica. Então, tem várias estratégias para isso, né? Então, tem muita gente muito boa, muito competente estudando isso. Mas daí para já virar algo a ser vendido, comercializado, acho que ainda tem um certo percurso, né? E aí eu vou te perguntar 3 coisas agora. A primeira é sobre, só para entender melhor quem está ouvindo, como é que essa técnica, o que que é? Um aparelho pequeno, É. ele vai gerar então essa corrente, né? Uhum. Que vai ter essa bateriazinha lá dentro, e aí você tem esses eletrodos ligados à cabeça, ou pelo menos eles na cabeça. Imagina simplificar bastante, imagina uma pilha tem um polo positivo e um negativo. Certo. Então você vai ter um circuito que um lado vai sair o eletrodo positivo, o outro vai sair o eletrodo negativo, e aí cada um desses eletrodos é colocado numa posição. Certo, na Na cabeça. cabeça. Qualquer lugar na cabeça, Isso. tá. E aí o local vai ser muito definido em função da área que você quer estimular. No começo, essa área era achada. Da área do cerebral, exatamente. Então você coloca na cabeça. Então, por exemplo, tem uma região lá que é o dorso lateral do pré-frontal, que é uma área alvo em muitos estudos sobre depressão. Então, assim, você localiza um ponto sobre a cabeça que debaixo da caixa craniana está lá essa área do cérebro e você coloca o eletrodo sobre o scalp, né, sobre a pele. Sim. Por isso que é não invasiva. Claro. E o outro eletrodo você vai colocar numa outra área para fechar o circuito e a corrente circular. Isso era o jeito que era feito. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de fazer uma modelagem agora mais sofisticada, computacional, para localizar qual é o melhor lugar para colocar o eletrodo para atingir aquela área que a gente quer. Porque não necessariamente é na pele, na área exata onde o córtex está, né? Porque você tem 2 eletrodos, né? Então, dependendo de onde um tá e o outro tá, o circuito vai de um jeito, né, ou vai de outro, né? Então, tem estratégias hoje computacionais para a gente simular isso, né? Beleza. A segunda pergunta, eu esqueci, mas aí entra outra pergunta, funciona para memória? Então, os estudos de memória, a gente começou, o primeiro estudo sobre memória foi um estudo que a gente fez há muito tempo atrás, 2005 ele foi publicado,
que foi com memória operacional em pessoas jovens, universitários, sem problema de memória. E a gente testou um elemento da memória que é a chamada memória operacional, que é a capacidade da gente sustentar e manipular a informação, né? Então, por exemplo, eu falo os números de trás para frente, aí eu falo 4, 5, 9, 2. Então você tem que sustentar o 4, 5, 9, 2 e manipular para falar 2, 9, 5, 4, né? Então isso é memória operacional. Então a gente fez um experimento e a gente mostrou que a aplicação dessa técnica no córtex pré-frontal do lateral esquerdo melhorava o desempenho na tarefa, né? Depois a gente testou isso em pessoas com perda de memória desse tipo, também achou um resultado positivo, mas a questão toda é qual é o tamanho do efeito disso e a duração do efeito. Então, por exemplo, uma sessão dessas de estimulação cerebral, ela dura minutos depois que você terminou a estimulação, né? Então, tem muito hoje estudo para verificar o efeito a longo prazo, se existe um efeito neuroplástico, né? Ou seja, se a gente estimulando, por exemplo, todo dia por um determinado período de tempo, se a gente consegue modificar a atividade a ponto dela ser duradoura, e aí teria alguma modificação estrutural. Tanto tem muito estudo que faz associação de TDCS, por exemplo, com algumas drogas para testar onde essa estimulação faz efeito. Então, por exemplo, se eu testar num bloqueador de receptor NMDA, né? Parece um palavrão, mas é um receptor importante para aprendizado celular. Então, será que se eu bloquear isso, eu elimino o efeito da TDCS? Se eu eliminar, eu estou mostrando de uma certa forma que ela envolve mecanismos neuroplásticos. Então, muita coisa começou a ser feita para tentar entender mecanismos. Legal. Né? Não parecia achei palavrão, não. Achei que parecia nome de droga que vem em festa, né? O nome dela mas não é o NMDA. Tem a ver com, então, essa parte de plasticidade cerebral. Sináptico. Isso, E aí, Paulo Borges, a segunda pergunta eu esqueci, mas você falou que funciona para memória, eu vou ficar usando aí. Então, tá bom. Eu lembrei mais ou menos, mas vou fazer uma terceira antes, porque quando eu vou falar... Espera, então calma, você tinha 3 perguntas. Você fez a primeira, esqueceu a segunda, fez a terceira. Não, a terceira eu vou fazer agora. Não, mas você fez, era da memória. Não, da memória foi a quem substituiu a segunda, porque eu esqueci a segunda. E aí já encaixei na memória para saber... Quando você lembrar a segunda, talvez ela seja quarta. Ela vai ser a quarta, mas que a segunda, que já tá aqui na internet, já voltou. A terceira, que quando eu vou falar dessa técnica em aula, é muito comum as pessoas perguntarem: eu não vou fazer essa voz, não. Eu desisti de fazer isso, mas eu vou tentar. Mas é um eletrochoque? E sempre rola essa pergunta, porque aí volta que, enquanto essa técnica de baixa intensidade estava indo e voltando na história, a eletroconvulsoterapia, ela se manteve como foi amplamente utilizado no meio psiquiátrico. E continua sendo. E aí, quando as pessoas fazem essa tua pergunta assim, é assim que como é que é? Eu tentei. É um eletrochoque? Isso. Não é assim? Foi parecido. Então, quando eles fazem essa pergunta, é um eletrochoque? Assim, a pessoa já tá fazendo a pergunta com várias finalidades, né? Claro, uma provavelmente é entender, porque não entendeu nada. Exatamente. Ela quer entender se elas são diferentes. Mas a outra já vem junto, provavelmente, com uma visão estereotipada do que é eletroconvulsoterapia. Porque foi usada de forma... Então a gente tem que saber separar o joio do trigo, né? Certo. Então, que teve muito mau uso? Demais. Teve. Que foi usado como ferramenta, inclusive, de tortura? Demais. Mas que ela faz parte de um arsenal importante da psiquiatria? Faz. E eficaz. Tá. E seguro. Certo. Então, assim, quando a gente ouve, eletrochoque, não sei o quê, vem carregado dessa história que a gente tem no Brasil muito, né, de um mau uso, de um mau emprego, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitos grupos fazendo o uso adequado e, hoje em dia, eletroconvulsoterapia que é alta intensidade, outra coisa. Então, assim, a intensidade é mais alta, mas você tem uma equipe médica acompanhando, você tem todos os procedimentos de segurança e você tem os casos específicos né, que são destinados a esse tipo de técnica e que é muitas vezes a única técnica, a única
ferramenta terapêutica que funciona. Uma Então, eu acho que depressão refratária, coisas muito pesada. graves que o sujeito é refratário a remédio, enfim, É. então você tem o uso dela. Por isso que eu acho que às vezes as coisas ficam muito polarizadas e as pessoas caem para uma ponta ou caem pela outra, e na verdade, Tá. vamos olhar com calma, onde usaram errado, quais são as histórias, foi muito grave, mas ela faz parte do Faz- arsenal terapêutico e muitas vezes é uma das poucas opções para alguns quadros. E o fato de ser elétrica, novamente, aí estamos falando agora da estimulação elétrica transcraniana, que aí já é de baixa intensidade, É então diferente, tá? Ó, na convulsoterapia, a gente tá falando de uma corrente que não é contínua, ela é diferente, é uma corrente pulsada tá, de 1 ampere aqui é de altíssimo, intensidade, ok. a que a gente está discutindo aqui, que é por corrente contínua transcraniana, que a gente usa não invasiva, é 1 miliampere, então é 1000 vezes menos. E aí 1000 vezes, é 1 sobre 1000. e a pergunta que fica assim, tá, então a gente usa isso em pesquisa, E muito em pesquisa. Qual seria o uso da estimulação transcraniana elétrica hoje em dia? Qual a razão de se usar isso na ciência? Então, ela tem várias questões importantes. Quando a gente vai pegar essas técnicas, quando a gente vai olhar a pesquisa de uma forma geral, sempre tem aquela discussão, para quem faz pesquisa sabe muito bem isso, que são o que são medidas correlacionais e medidas causais, né? Ah. Então, quando a gente está pensando em medidas correlacionais, a gente está falando o seguinte, eu estou olhando, vamos deixar bem simples, eu estou olhando duas variáveis e eu estou vendo como elas se correlacionam. Então, será que, por exemplo, uma medida X ela aumenta junto com uma medida Y? Será que se eu aumentar o X, o Y diminui? Mas sem falar que é o X que está causando a mudança no Y, o Y causando a mudança no X. Então é aquela É correlação. uma correlação. Por exemplo, cigarro, por muito tempo, esteve correlacionado com câncer. Sabia-se que o uso de cigarro, né, quem fumava mais acabava. Não, ele não faz a correlação com o câncer, mas assim, aumentava o risco, na verdade. É. Mas é um ato correlacional, é um quadro correlacional, né? Você está É um- correlacionando o uso do cigarro com o câncer. Isso, só que aí depois você vai verificar que não é só uma correlação. Exatamente. Aí depois vai falar que Você- há uma causa. Há uma causa. E se conhece os mecanismos, e aí você consegue juntar uma coisa a outra, dizendo que um está causando, né? Ou um está causando o outro. Perfeitamente. Não é. Porque na correlação você sabe a direção. Você não sabe. Tá. Então, às vezes o cara tá com câncer, ficou estressado, começa a fumar mais cigarro. Ó, quer ver? Às vezes é até bom entender correlação pensando em alguns casos diferentes. Fala. Então, por exemplo, quer ver uma das correlações mais fortes que existe? Tempo de casamento com queda de cabelo. Isso é seríssimo. Então, quanto maior o tempo de casamento, maior é a queda de cabelo. Perfeitamente. E aí isso faz com que muita gente tire conclusões dizendo que é o estresse do casamento que faz o cabelo cair, não sei o que e tal. Claro. Ou algumas pessoas que falam que é dos carecas que elas gostam mais. Olha só. Não é? Tem de tudo. A questão toda é, na verdade, a queda de cabelo está acontecendo pela passagem do tempo natural. Claro. E não pelo tempo do casamento em particular, mas é uma correlação muito forte. Perfeito. Então, uma não explica a outra, mas é uma correlação. Essa história fica tão interessante que tem um site que mostra essas correlações completamente espúrias, que não fazem o menor sentido. Isso é legal. Que é isso, tem uma questão probabilística na história, você está olhando os dados, vendo se eles se cruzam ou não, e às vezes não vai fazer muito sentido mesmo, é uma correlação. Tem uma dessas que era a aparição de Nicolas Cage no filme. E morte afogado na banheira. Né? Coitado do Nicolas É. Cage, bicho. Então, assim, correlação, ela é uma estratégia que a gente usa muito, mas ela não dá a direção. De muitos estudos correlacionais, a gente vai para experimentos causais, porque a gente quer entender o mecanismo, quem causa o quê. Em neurociências, a gente tem muita ferramenta correlacional. Por exemplo, neuroimagem é uma ferramenta correlacional. Eu estou vendo o aumento da atividade cerebral de um determinado circuito junto com o desempenho numa tarefa de comportamento. Certo. Então, eu posso estar vendo isso, né? Obviamente, alguém pode falar assim, talvez uma cause a outra, mas para a gente entender se talvez uma cause a outra, a gente precisa agora ter outras técnicas, e aí que as técnicas de estimulação cerebral, elas entram. Porque elas permitem fazer o quê? Imagina agora que eu ponho o sujeito fazendo um teste de memória, e eu testo ele fazendo teste de memória sem nada, e agora eu aplico uma corrente elétrica numa região específica do cérebro dele, e o desempenho dele muda. Eu agora começo a atribuir não mais correlação, mas causalidade, Claro. porque é a estimulação naquele lugar que fez com que o desempenho dele mudasse. Então,
a ferramenta dentro do arsenal de quem faz pesquisa em neurociências, ela é importante pelo tipo de informação que ela vai dar. Perfeito. Então, quando a gente monta, por exemplo, um laboratório de pesquisa em neurociência e psicologia, né, basicamente a gente quer olhar as questões do comportamento e a relação com o sistema nervoso. A gente pode ter várias ferramentas, algumas que vão ser correlacionais, ressonância, eletro, eye tracking, várias medidas, e algumas que vão dar informações mais causais, estimulação por corrente contínua, estimulação magnética transcraniana, enfim, e tem os vários níveis diferentes, né, A de gente tem que ir falando depois um pouco mais dessas técnicas. a gente Deve ser contar mais né? detalhadamente. Hoje a gente tá Vai. falando um pouquinho dessa corrente técnica. contínua, né? Boa. Então, assim, onde a gente usa muito, por exemplo, no nosso grupo. Então, a gente tem muito estudo, por exemplo, investigando funções cognitivas, questões de julgamento e decisão moral, enfim, a gente está tentando entender qual é o papel de algumas regiões em alguns processos cognitivos. Mas e aí, se tu consegue entender o papel de uma região em algum processo cognitivo, tu consegue também falar, bom, se essa técnica modulou a atividade daquela região e impactou naquele processo, ela poderia ter também o uso terapêutico, né? É aí que muita gente vai pensando na possibilidade terapêutica. A questão toda é avaliar o quanto de efeito isso tem e a Claro. durabilidade Isso. dele, né? E para quem funciona mesmo, É. porque isso tem se visto que varia, né? Então, muitos estudos têm identificado que há diferenças no efeito para pessoas que, por exemplo, se diferem já de começo. Ou seja, Isso. melhorou a memória, mas às vezes melhora para quem já de início já Aham. estava muito bem de memória. Mas É, por exemplo, a cálculo matemático. Tem alguns estudos muito interessantes que eles mostram que funciona para quem tem um problema de matemática na base. Para quem já não tem, ela não tem o mesmo efeito. Enfim, aí você começa a ter isso. Qual é a linha de base, né? De onde você está partindo? E, inclusive também efeitos não lineares, né? Que alguns casos que parecia que você vai usar uma estimulação que tenderia a aumentar o desempenho tarefa, porque você viu isso em outros estudos, com alguns grupos, alguns estudos têm um efeito contrário, acaba piorando no Sim. caso. E isso acontece muito quando alguns grupos tentam fazer, inclusive, associação de várias estratégias terapêuticas. E aí você junta várias coisas, achando que todas vão potencializar, e no final tem um efeito invertido. Porque aí a gente ainda não chegou, acho que, no ponto de entender todas essas interações, né? Então tem efeitos homeostáticos, né? O sistema tentando voltar para um padrão de base original, e às vezes você vai ter efeito invertido, né? E aí entra um pouco, que era a segunda pergunta, que eu não lembro qual era exatamente, mas me veio mais na cabeça, que é a ideia de que essas técnicas elétricas, né, terapêuticas, não invasivas, você tem, por exemplo, isso sendo vendido, comercializado já Tem. amplamente em sites Então, de venda. logo quando a gente publicou os primeiros estudos de estimulação cerebral em funções cognitivas, não passou pouco tempo, uma empresa lançou um equipamento para gamer. Então, porque eram alguns estudos que a gente mostrava o efeito nela em memória e atenção, e aí uma empresa lançou tudo super bonitinho. Eu lembro a propaganda que era uma pessoa, uma mulher, com um negócio na cabeça, um negócio muito mal feito, bicho. A propaganda era horrível. Jogando, né? É. Você comprava, chegava na tua casa um kitzinho, os eletrodos eles eram tipo uma capacetezinho, né? Tem um que era tipo uma tiara, né? tiara, Tipo tiara. Vai ficar numa área que você não sabe exatamente o que está fazendo, e supostamente eles estavam. A ideia era que a pessoa ia ficar melhor no jogo e alto desempenho, e vendendo caro. Então, esse é o problema todo, né? Porque também entra no mercado de alta performance, esses caras de alta performance, que assim, o que o cara puder fazer para aumentar diminuir meio segundo, aumentar, sei lá, então o cara do nadador que bota aquelas roupas, raspa o corpo, não sei o quê. Então é uma situação que fica fácil vender coisas que. Você não sabe se funciona muito bem, mas, cara, vou testar, né? Vai que. Então o game é isso, o cara que fica meio segundo mais rápido pra dar um tiro ali no jogo de tiro. Então, interessante. E às vezes o efeito não tem nada a ver com a técnica. O simples fato dele achar. Porque tem muito efeito placebo com essas técnicas. Porque assim, o simples fato de você falar assim, nossa, eu tô colocando um aparelho que vai estimular o meu cérebro. O teu direcionamento de atenção já muda, o teu engajamento com a tarefa já muda. Até a questão emocional, você fica mais confiante. Mais confiante. E efeito placebo é importante, né? Placebão tá aí, bombando, né? Na verdade, vale também falar depois sobre placebo, que é um tema bem importante. Agora, eu lembrei da segunda pergunta, mais ou menos. Você lembrou? Já é a sétima pergunta. Vai chegar, né? É o volta, né? E aí, voltou a pergunta, a questão toda é sobre os efeitos do uso imediato. Então, tem efeito adverso, fala que tem poucos efeitos adversos. Basicamente o que a gente observa nos estudos é um pouquinho de coceira na hora,
Tem gente que reclama às vezes de um pouquinho de dor de cabeça depois, mas quando você compara com o efeito do placebo, por exemplo, né? Porque a gente faz estudos com comparação com placebo, não é muito diferente. Não muito, É, não. ou seja, praticamente não tem muito efeito. E aí eu vou já dar uma pista sobre a Ruth, porque ela foi fazer. A Ruth, né? Lembra da Ruth quando chegou É. no laboratório? Mas é que o da Ruth é um dos casos onde não se indica, né? Porque a Ruth, só para contar para o ouvinte, a gente fez esses testes de estimulação e tal, e a Ruth chegou no laboratório. Já contei que é a Ruth, então, né? Você tá começando a contar, mas não dê muito detalhe, né? Não, tá. Mas a Ruth a Ruth é do grupo. É do grupo. Ela chegou no laboratório e ela foi passar por uma tarefa dessa de estimulação. E ela teve uma reação muito forte à estimulação, É, cara. alérgica. Alérgica, saiu coçando e passando mal, não sei o que e tal. E ela falou que não continuou, né? Saiu desse experimento até a gente descobrir que, na verdade, ela era do grupo placebo, né? É. Ela é uma pessoa que tem uma mente forte. Vou Tem- falar, ela Tem poder, tem poderes poder. aí. Sejão, tem que estudar ela. A Ruth não pode participar dos experimentos. Não pode. Ela tem uma condição muito especial. Muito especial. E aí, mas aí falta depois contar um pouco sobre a hipótese. Mas aí, novamente, 10 mil ouvintes. 10 mil ouvintes, a gente ainda tá longe disso, Tá longe. gente. Vamos ajudar a gente aí. Ajeitar a nossa bolinha confortável. Mas é isso aí, né, Gabriel? Acho que deu pra dar uma ideia geral da técnica, né? Eu acho interessante. E assim, depois falar um pouco mais sobre essas técnicas que são bem interessantes. bem legais, né? Trinchar um pouquinho mais. Beleza. Beleza. Valeu aí, pessoal. Muito bom. Valeu, um abraço. Abraço.